Ô Ine, assim, até para a gente dar uma noção para o telespectador do programa Assim para a Literatura, você tem uma trajetória acadêmica né, já bastante saudável, né? Você alçou um voo aos 28 anos de idade, você está muito à frente da sua geração, você está concluindo o doutorado, depois de ter ficado praticamente 6 anos fazendo a graduação em arquitetura, já ter feito o mestrado, já ter sido professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como é que a leitura influenciou na sua vida? A leitura, ela cria uma facilidade muito grande da gente absorver e, do ponto de vista prático, né, absorver informação e interpretar texto. E muitas pessoas, às vezes não entendem o quão importante interpretar o texto, interpretar a informação que lhe é dada. É importante na pesquisa, porque acontece muito da pessoa não ter o hábito da leitura e ingressar na pesquisa científica, tem uma dificuldade muito grande de absorver informação. Aí você já está falando no nível de doutorado. No nível doutorado, ou mesmo no mestrado, ou mesmo na graduação, você ter o hábito da leitura vai te ajudar a você absorver as informações e conseguir ter um desenvolvimento de raciocínio mais rápido. E eu vejo que para as pessoas que não têm o hábito de leitura, você ingressar num meio acadêmico em que você precisa de ler tanto, é uma coisa impressionante, importantíssima, em todas as áreas de academia, mesmo as áreas de engenharia e medicina, você precisa ler muito, até de fazer isso de forma mais rápida, né? E na academia você aprende outras formas de leitura, outras formas de ler, como a leitura diagonal, que não é a mesma leitura da literatura. Tem uma dinâmica diferente. Tem uma dinâmica diferente, mas quando você está habituado ao ter contato com os livros, como eu estou desde pequena, desde criança, isso facilita muito do ponto de vista prático. Obviamente que a minha profissão prática não envolve muito hábito de leitura, nem de escrita, que é arquitetura. Tenho vários colegas que falam que toda vez que eles começam a escrever, a mão dói, né? A gente desabitua a isso, mas para quem vai fazer pesquisa científica realmente é importante. Mas ao longo do meu processo, eu acho que a minha capacidade cognitiva de absorção de ideias, de racionalização, ficou muito mais rápida com esse hábito de você ler, né? De criar outras experiências por meio da literatura. Você vem de uma família, cresceu numa família, faz parte de uma família que acredita muito na educação como uma forma de transformação da vida das pessoas. Sim. Como é que isso influenciou nessa trajetória sua? A educação... Estudar na sua família sempre foi um norte, né? Um hábito, sempre foi uma obrigação, assim, sobre determinado aspecto. No melhor sentido da expressão. No melhor sentido da expressão. Você ter a questão do hábito da educação, para mim, é uma grande forma de você diminuir as desigualdades e de você libertar as pessoas, né, para criarem suas próprias opiniões, seus próprios nortes das suas vidas. E isso foi muito importante para a gente, principalmente porque, apesar de sermos uma família de intelectuais, nós somos uma família de interior e uma família simples, né? Família normal. Uma família comum, e é muito comum você ouvir das pessoas, né, no nosso sistema que a gente vive, que é muito difícil você avançar, você conquistar as coisas, que você tem que ficar no seu lugar. E quando você alça a educação, você começa a perceber que você não tem um lugar, que o lugar é você que escolhe, que você merece respeito como cidadão, que não é porque você é abastado que você merece respeito, que você é um ser humano e você tem seus direitos. Então a educação mostra para você os seus direitos, direito de expressão, o direito de andar, o direito de ir e vir, e que nada pode tirar isso de você. Tem até o trecho do livro do Conde de Monte Cristo que diz isso. A educação e o conhecimento é a única coisa que não pode ser tirada de você, porque até a sua liberdade pode ser tirada, sua liberdade de ir e vir. Mas o que você conquista dentro da sua cabeça nunca pode ser arrancado. Então, isso ajuda a gente, a educação, a ter autoestima, eu acho que é o mais importante. De você se sentir pertencente e de se sentir importante, mesmo a cultura e talvez a economia dizendo que por fato de você não ser abastado, de você não ser uma pessoa branca, que é o nosso caso, né? Você não merece estar Normalmente ali. As famílias negras têm uma trajetória muito mais difícil. Muito mais difícil. Né? Isso a realidade mostra. Isso, a realidade mostra, né? As pessoas habitualmente... O desafio é muito maior. Muito maior, a gente sofre desprivilégios, existe uma fábula de que a pessoa negra é menos inteligente do que as brancas, de que a gente é a massa de mão de obra, né? A massa... De mão de obra bruta, do trabalho físico. Então existe ainda esse pensamento um pouco eugênico, né, na cabeça das pessoas, de que existe um traço genético que faz com que pessoas de cor sejam menos capazes
psicologicamente, intelectualmente, obrigada, do que as pessoas brancas. Mas a gente mostra aí que isso não é realidade. A gente vê os indianos também, são hoje as maiores sumidades de tecnologia do mundo, são os estudantes indianos. E essa coisa da educação mostra pra gente que isso é uma grandíssima de uma balela, uma mentira, né? Isso cresce muito na autoestima. Quando a gente é o tempo inteiro dito, não, você não está no seu lugar, você não merece estar aqui, mas aí você fala, não, eu mereço, porque eu estudei, eu conquistei. Mesmo que a gente não tenha R$1 milhão de dividendos, né, de debêntures. A sua transição da graduação para o mestrado e do mestrado para o doutorado, você teve seus projetos aprovados na concorrência com uma determinada quantidade Sim. de pessoas para aquele evento. Você teve seus projetos aprovados em colocações bastante prestigiadas. Sim, sim. Fala um pouquinho do seu projeto, quando você fez para concorrer ao mestrado e depois para o doutorado, para a gente entrar no seu projeto que está te levando para o exterior. Sim. Eu entrei, desde o meu final da minha graduação, eu tenho estudado mudanças climáticas, a questão da ecologia do planeta, a gente tem essa questão da Amazônia agora que tem aberto os olhos das pessoas para esse assunto, né? E o meu projeto do mestrado era sobre inundações, sobre a nossa relação da urbanidade, da cidade com os rios, né? Como a gente trata os rios como nossos inimigos, o rio é sempre o aspecto poluído e a natureza toma o seu lugar. É como se o rio fosse uma rede de esgoto. Se o rio fosse uma rede de esgoto, trata, o rio é sempre um recurso, ele não é um bem natural, ele é um recurso para você usar para as turbinas, mesmo para abastecer a cidade, e não é tratado com respeito, mas a natureza ela sempre toma o seu lugar. E o rio, ele tem a várzea dele, é onde ele inunda. A maioria das cidades constrói nesse lugar e as inundações vêm e tomam conta. Só que a maioria das pessoas que moram nessas várzeas inundáveis são pessoas de classe baixa, pessoas humildes, que são excluídas do processo da urbanização. Que normalmente vive na linha da pobreza. Vive na linha da pobreza e constrói ali porque é o lugar, né, aqui lhes foi relegado, e elas constroem o senso de comunidade, por isso que muitas pessoas têm, por que não sai de lá, não tira? Não é tão simples, você constrói uma vivência, gerações de família morando daquele jeito, e aquelas pessoas são as mais afetadas pelo evento de inundação e ao mesmo tempo são as que menos têm capacidade de se recuperar e de voltar a residir, ter um pouco mais de dignidade, né? A gente vê, cada vez que chove aí, a mídia está cheia de mensagens. E na concorrência, quando você concorreu para fazer o mestrado, para o projeto do mestrado, qual foi a colocação do seu projeto? O projeto foi uma das etapas, né? Eu fiz uma prova de conhecimentos específicos, teve o projeto e uma entrevista e eu fiquei em primeiro lugar nessa... Primeiro lugar não, foi terceiro, mas como 2 pessoas desistiram, eu acabei ficando em primeiro lugar dessa competição, que é mais uma forma de provar de que a gente tem, né? Nossas capacidades cognitivas são totalmente iguais às de quaisquer outros. E o seu projeto aí, aqui da UFES, a Universidade Federal, Isso. onde você fez o mestrado, para a Federal do Rio de Janeiro. O assunto no mesmo tipo de descrição, mas o recorte, né? A especificidade é um pouco mais ampla, e agora eu estou estudando um evento chamado Antropoceno, que seria essa era dos humanos, de como os impactos das ações humanas, não ações humanas totais, não estou falando da pessoa pobre que mora na beira do rio, mas de grandes congregações, da indústria, da poluição, do consumo, tem impactado no meio ambiente, gerado as mudanças climáticas e acabando gerando mais inundações A gente tem visto processos de furacões acontecendo fora de época no mundo todo, e o meu recorte físico-espacial, a cidade que eu estou estudando é a cidade do Rio de Janeiro, que assim como várias cidades do Espírito Santo, Vila Velha é um exemplo, foi construída no meio de charcos, né, manguezais. Eles aterraram, drenaram uma quantidade enorme de mangues e construíram a cidade num ambiente extremamente suscetível a eventos climáticos, né? E a gente vê no Rio, entre uma miríade de outros problemas, né, o Rio de Janeiro tem ainda por cima essa característica territorial de não ser construída num lugar hábil para construir uma cidade de grande porte. Aí no final do ano passado você fez um projeto para concorrer a uma vaga para estudar no exterior. No exterior. Eu queria que você falasse de forma breve, né? Como é que se chegou a isso? Para que nosso telespectador, até para que estudantes brasileiros, né, pessoas que se interessam pela educação, conheçam uma trajetória de uma jovem que está alçando um voo
que de certa forma foi o que ela ambicionou em termos de conhecimento, de desenvolvimento intelectual e também de formação profissional. Porque quer queira, quer não, vai te conduzir para outros horizontes, né? Sim. Além da arquitetura que você já faz. Como está a expectativa de ficar 6 meses em Londres? Você vai como pesquisadora convidada? Sim, vou como pesquisadora convidada, né? E é diferente o status, né? Não é como aluna, mas eu tenho que estar lá nas atividades do laboratório. Obviamente que eu estou morrendo de nervosismo, porque eu nunca saí do país. Falei até com o senhor que eu queria agarrar na barra da calça do senhor e na barra da saia do mãe, porque não é habitual para mim estar fora, longe da minha família. Não sou, como diz o senhor, uma menina mimada, mas eu sou uma pessoa que gosta muito de ficar perto da família. E é muito novo, obviamente que quando eu fui ao Rio de Janeiro a situação era muito parecida, está perdida numa cidade muito grande, eu não estava habituada a morar numa grande metrópole, diferente, né? Sem conhecer ninguém. O Rio a gente não tem família, né? E em Londres muito menos. Só que agora eu estarei indo para um lugar onde a cultura é diferente, o clima é extremamente diferente, onde as pessoas não falam português, mas a gente tem que se adaptar a tudo, tem que ter resiliência, né? A palavra do momento é resiliência, é a capacidade da gente se adaptar às coisas que vêm, e não é como se a gente estivesse indo fazer uma coisa ruim também, né? Minha adaptação é para fazer uma coisa extremamente boa. Pessoal, vocês naturalmente perceberam, né, que eu estou fazendo essa entrevista com orgulho muito grande, porque o Winnie é minha filha. Eu tive a experiência ao longo da minha vida de participar da criação de mais 4, 2 meninos e 2 meninas. Eu tenho orgulho de todos eles, mas a trajetória da Winnie me honra muito. Na verdade, eu sou muito honrado de ser o pai dessa moça e de ter participado da vida dela durante esses 28 anos. Pessoal, então, o Winnie está indo morar em Londres e nós criamos recentemente, vocês têm acompanhado aí as edições do programa Simpara Literatura, a coluna Literatura em Gotas. São curiosidades sobre a literatura. E nós teremos o prazer de ter o Winnie como correspondente especial do programa Simpara Literatura e para outras situações também aqui da TV Cine de Linhares, direto da Europa. Nas próximas edições nós vamos disponibilizar para vocês a coluna Literatura em Gotas, que a Winnie já deixa gravada, e eu acredito que a partir do final de setembro ela já começa a nos enviar informações direto de Londres, da França e da Europa como um todo, que é um continente que realmente pratica muito a literatura. Eu quero agradecer você, primeiro, por Deus ter colocado você em minha vida, né? Obrigada. É sempre uma honra, eu torno isso público em qualquer lugar que eu vou. É uma honra poder ter participado da sua vida e, com certeza, nos próximos 50 anos, poder participar. 50 anos. Obrigado, filha. Obrigada, pai. É uma honra também ser sua filha.